E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a teoria celular, sobre o estudo da célula, a citologia. Só que o que nós vimos anteriormente em sala de aula, em vídeos anteriores que foram postados ali no Google Sala de Aula para vocês? A gente viu um pouquinho sobre a ciência e vida, os fundamentos do pensamento científico, o surgimento da biologia. Nós vimos o procedimentos para se fazer ciência, como é que se investiga, como é que se traz o conhecimento científico. Nós vimos a biologia como uma ciência. Nós vimos também, em um outro modo, em outro capítulo, a origem da vida no nosso planeta, como surgiu o universo e o sistema solar, como surgiu a vida no nosso planeta. Nós vimos também as ideias modernas sobre a origem da vida. Vimos, por último, e esse é um vídeo que está lá no Google Sala de Aula para vocês, e é bom a gente sempre recordar e estar assistindo novamente, em 2 vídeos específicos que nós fizemos, os componentes da matéria viva, a estrutura química, a bioquímica que está envolvida aí na química dos seres vivos, Nós vimos aí água, sais minerais, glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos. Nós vimos essas estruturas bioquímicas, que é importante que a gente agora entenda como é o metabolismo, como é o funcionamento de uma célula e a estrutura dela. A estrutura, como é que ela funciona? A menor unidade fundamental dos seres vivos é a célula, com exceção aí que a gente já discutiu em sala, que é os vírus, certo? Que são seres vivos acelulares, segundo as discussões mais atualizadas. Então, o que a gente vai ver agora, especificamente nesse módulo 2 de citologia, a partir da página 64, tá? No capítulo 4, esse módulo está dividido em 3 capítulos, eu vou mostrar já para vocês ali, mas nesse capítulo 4, nesse primeiro capítulo do módulo 2, nós vamos entender um pouquinho sobre como sucedeu a descoberta da célula, a invenção do microscópio, as partes fundamentais que constituem uma célula. Nós vamos entender um pouquinho sobre a chamada teoria celular, como surgiu a teoria celular, o desenvolvimento da citologia, E, por último, a gente fecharia ali qual a diferença entre célula procariótica e eucariótica. Um conceito básico para a gente depois entrar nesse mundo microscópico, que é o mundo, um novo universo, que é o universo da biologia celular, da célula. Nós vamos atravessar a membrana, reconhecer a estrutura da membrana, entrar no citoplasma, reconhecer um pouco mais sobre as estruturas, as organelas, o núcleo, a característica de capacidade de divisão celular. É isso que a gente vai ver aqui e eu vou iniciar no livro de vocês, mais especificamente aqui na página 64, o módulo citologia, em que ele vem falando um pouquinho em cada um dos capítulos o que vai ser estudado. É bom sempre fazer uma leitura sobre esse assunto, está disponível no livro de vocês. O que vai ser estudado em cada um desses capítulos, a gente vai, nessa aula de hoje, frisar esse capítulo 4, a descoberta da célula, certo? E nessa descoberta da célula vem a primeira pergunta aí, bem rápida, sucinta, para que vocês, obviamente, encaminhem o conhecimento sobre esse assunto com base em cima de 2 perguntas que eu vou fazer aqui. Do que são feitos os seres vivos? Pense rápido numa pergunta para essa pergunta do título, na resposta para essa pergunta do título. Então, a primeira resposta, talvez, aqui, um bate-bola rápido aqui, é que todos os seres vivos possuem átomos. Tá, mas a matéria é constituída de átomos, certo? Então, toda a matéria possui átomos. Não dá para você separar ali. A segunda resposta, talvez, que viesse na cabeça, é coerente tudo, a primeira, mas a segunda resposta seria, poxa, todos os seres vivos possuem moléculas. Realmente, também possuem moléculas, todos os seres vivos possuem. Mas o que é uma molécula? Não é uma substância que é constituída por 2 ou mais átomos diferentes. Por exemplo, a água é H2O, o exemplo, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O gás carbônico, 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, formando a molécula.
Ou seja, então a matéria em si, muitas substâncias que nós temos no nosso dia a dia, obviamente são constituídas de mais de um átomo, ou seja, de uma molécula. Então não dá para você definir tão bem assim. Hoje a resposta mais adequada, aceita pela maioria dos biólogos, é que todos os seres vivos possuem células, com exceção do vírus, que é um assunto que a gente possivelmente vai trabalhar mais à frente sobre os vírus. No segundo ano, se eu não me engano, dá algumas detalhadas melhores. Mas nessa condição que nós estamos no Covid-19, o vírus, né, ele é um ser vivo, mas ele não possui célula, certo? Então, aí vem uma outra pergunta para que a gente dê continuidade a esse assunto e fique mais na interpretação do texto, que vocês foquem nessa última pergunta aqui. Na sua opinião, a célula foi descoberta em 1665, quando Robert Hooke realizou pela primeira vez viu pela primeira vez as cavidades da cortiça, ou quando Schleiden e Schwann propuseram a teoria celular, em 1838 e 1839, respectivamente. Ou seja, qual dos dois aqui, qual dos dois grupos, que nesse caso Robert Hooke ou Schleiden e Schwann, que são dois cientistas, qual deles que descobriu a célula? Esse é o ponto que a gente vai bater em cima para fechar esse assunto no final, tá? Então, a gente, descendo mais um pouquinho, a gente vai entender um pouquinho a história, né? Aqui fala um pouquinho, em 1665, Robert Hooke observou ao microscópio de cortiça, era um material poroso e denominou célula. Ou seja, ele viu essa imagem aqui, eu vou tentar mostrar aqui para vocês aqui. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Aqui. Ele está tentando abrir. Olha só. Robert Hooke foi um que fez o primeiro microscópio composto. A gente vai detalhar um pouco melhor aqui. Mas que ele viu ali, tá? Esse tipo de tecido, o tecido de cortiça, a planta cortiça, é aquela mesma planta utilizada para fazer rolhas de vinho, por exemplo. Tá? Ele fez um corte histológico muito fino e observou essa estrutura aqui no microscópio composto que ele tinha desenvolvido. Tá? Bom, mas voltando aqui ao livro de vocês, a gente vai entender primeiro, obviamente, quem foi que inventou o primeiro microscópio. A literatura traz uma informação bem interessante, que o primeiro microscópio construído foi por Zacharias Hansen, tá? E seu pai Hans, os dois holandeses, fabricantes de óculos, desenvolveram o primeiro microscópio por volta de 1591. Mas foi somente Antoine von Leeuwenhoek que desenvolveu esse modelinho de microscópio. Ele era um comerciante de tecidos e ele literalmente conseguia forjar lentes ali, e ele, com a sua curiosidade, começou a investigar micro-organismos, que na realidade ele não se tinha esse nome naquela época. Começou a olhar água suja, saliva, através da utilização desse modelinho aqui, que deu-se o nome de microscópio. Por incrível que pareça, essa chapinha de aço aqui, com uma região côncava aqui, colocada uma lente pelo outro lado ali, colocada uma lente, tá? Ele conseguia ajustar com esses parafusos aqui para subir e para distanciar aqui com esses outros parafusos reguláveis aqui, colocava uma gotinha de água na ponta dessa estrutura. Água suja, saliva. E conforme ele fazia esse movimento aqui, ele colocava no olho, ajustando, olhando para a luz, ele ajustava esses parafusinhos aí, e ele conseguiu uma ampliação. Algumas literaturas falam que ele conseguiu uma ampliação de 40 vezes, outros falam que é 100 vezes, mas ele conseguiu visualizar os chamados animáculos, que ele deu um nome de animáculos, tá? Os primeiros seres vivos que ele conseguiu observar. Aqui não tem uma imagem especificamente mostrando isso, mas depois eu recomendo que vocês vão lá devem ir lá no Google, e procure lá a imagem que ele viu, os primeiros animáculos. Esse assunto é estudado lá no 8º ano também, tá? E aí ele observou os primeiros seres vivos ali. Isso abriu um leque de curiosidade, né? Se a gente for olhar, por exemplo, a partir do momento que você
dá o pressuposto que existem coisas muito pequenas para observar, abre um leque de curiosidade para outras pessoas. Foi aí que Robert Hooke construiu o primeiro microscópio mais desenvolvido, com mais de uma lente, um microscópio composto. Esse microscópio que eu já mostrei para vocês aqui, ó, aqui embaixo, esse microscópio aqui, também utilizando a energia solar, né, no Sol, que refletia a luz em um objeto e uma lâmina que ele visualizava que essa luz era captada por uma lente ocular. Ele era composto então de mais de uma lente. Conforme ele fazia esses ajustes, ele conseguiu uma ampliação até bastante interessante. Aqui na literatura não fala quantos, mas eu acredito que foi mais de 100 vezes de ampliação para visualizar esse tipo de estrutura. E o engraçado é que quando ele visualizou essa estrutura aqui no tecido de cortiça, vocês podem perceber aqui, ó, que tem um monte de quadradinhos aqui, certo? Ou redondinhos, em que ele deu o nome de célula, que significa pequena cela. Ou seja, uma pequena celazinha. Só que o engraçado é que Robert Hooke não viu a célula inteira viva. Ele viu só a estrutura que restou daquela célula, que era, nesse caso, a chamada parede celular. Então, ele não viu a célula, mas ele deu um nome, ou seja, o nome célula veio primeiro, veio antes de propriamente a visualização da célula. Quem visualizou a célula, a gente vai entender melhor um pouquinho. Aí isso já começa a responder um pouco aquela pergunta lá do início, que é importante que a gente reflita. Bom, quais são as partes fundamentais da célula num contexto histórico? Tá? As partes fundamentais da célula, é claro que a primeira visualização então foi tecido célula vegetal, e aquela visualização de Robert Hooke, aquela primeira estrutura que ele viu em volta, era um tipo de estrutura de célula vegetal que era a parede celular. E que, com o tempo, observando células de outras plantas, percebeu que existia um tipo de líquido fluido e gelatinoso, que posteriormente foi chamado, agora não, mas posteriormente foi chamado de citoplasma. E também era observado esse mesmo fluido gelatinoso em células animais, só que nessas células animais não observava essa estrutura de parede celular que foi observada por Hooke aqui num tecido morto, né? Um tecido morto de cortiça, de planta de cortiça. Bom, mas foi a partir aí de 1833, né, que Robert Hooke observou um núcleo, e o que fica em volta desse núcleo, esse líquido gelatinoso, seria o chamado citoplasma. Então, animais e vegetais seriam constituídos de uma finíssima barreira, além dessa parede celular, tanto a célula, essa estrutura vegetal e animal, ela é constituída por uma finíssima camada, como a animal aqui é mais evidente, chamada de membrana, que depois foi dado o nome de membrana plasmática. Então, a primeira estrutura visualizada foi a parede celular de célula vegetal, mas percebeu-se também que na célula animal tinha uma finíssima camada de revestimento, que era uma estrutura também presente em células vegetais. E aí eles viram essa estrutura ali. Bom, mas até então, a teoria celular ainda não tinha sido implementada. Tá? Ela começou a ser discutida, né, a partir do século, se eu não me engano, século XIX, o início do século XIX, com Matthias Leiden e Theodor Schwann. A teoria celular foi estabelecida por eles, porque cada um deles estudou um tipo de célula específica. E a gente vai aqui na chamada teoria celular. Olha bem, eles identificaram também outras estruturas, não eles, mas outros pesquisadores, no século XIX, as organelas, que seriam pequenas estruturas no meio dessas células. Se a gente for observar aqui, a gente tem vacúolos presentes em célula vegetal, né? Temos a estrutura do núcleo, que é, conforme os corantes que você utiliza, é possível visualizá-la, né? E depois foi possível visualizar outras estruturas que dentro desses núcleos tinham filamentos,
e esses filamentos também tinham algumas regiões mais aglomeradas, como se fosse aí um tipo de uma estrutura globosa. Dentro do núcleo tinha uma outra estrutura que eles deram o nome ali de nucleolo. Temos o núcleo e depois o nucleolo. Com base nesses estudos e estudos mais aprofundados aí nos anos de 1838 por Matthias Schleiden e 1839 por Theodor Schwann, o Schleiden estudava células de plantas, né, a constituição de que todas as plantas possuem células. Ele chegou a essa conclusão. E Theodor Schwann também chegou à mesma conclusão que em animais, todos os animais possuíam células. Então, na hora que juntou esses dois estudos, começou a se estruturar o que a gente chama de teoria celular, segundo a qual as células são as unidades constituintes de todos os seres vivos, hoje com exceção do caso dos vírus. Partindo de três premissas fundamentais, citadas aqui no texto de vocês. Todos os seres vivos são formados por células e por estruturas que elas produzem. As células são, portanto, as unidades morfológicas dos seres vivos. A unidade fundamental estrutural de um ser vivo seria a célula, né? Com exceção dos vírus, que essa aqui acho que foi a única mais derrubada. As atividades essenciais, aí no segundo premissa ali, as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem sempre no interior de células. Elas são, assim, as unidades fundamentais ou fisiológicas dos seres vivos. Ou seja, as reações químicas ocorrem fundamentalmente dentro dessas células. As células são as unidades funcionais, é dentro delas que ocorrem as principais reações químicas dos seres vivos. E, em terceiro, novas células formam-se apenas por meio de reprodução de células pré-existentes. Ou seja, uma célula só consegue se originar de outra célula pré-existente através de um processo que a gente chama de divisão celular. Então, das três premissas fundamentais, as células são unidades morfológicas, fundamentais dos seres vivos, são unidades funcionais e é claro que cada uma das células ela se origina de outra pré-existente, que é através do processo de divisão celular, certo? Bom, também chegou-se a uma característica bem interessante, que existem seres com apenas uma única célula, como a ameba, e seres com milhões, bilhões ou trilhões de células, como é o caso dos seres humanos. Aqui na literatura ele fala 10 trilhões de células, mas no ser humano adulto, algumas literaturas dizem que até 70 trilhões de células é a constituição de um ser humano adulto. Então, Rudolf Virchow, que era um médico alemão, já apontava para a necessidade de conhecer mais essas células, compreender o fenômeno da vida, porque ela seria a chave do entendimento sobre a vida. Bom, levando em consideração hoje os testes, obviamente, que estão fazendo pela Covid-19, eles estão fazendo em meio in vitro como a vacina agiria em células. Depois eles começaram, agora mais recente, fazer testes em seres vivos em casos de seres humanos. Ou seja, a célula é a unidade de estudo básica que a gente tem para entender como é que você salvaria vidas, por exemplo. Tá? Então, a descoberta da célula e o desenvolvimento das teorias celulares abriram um novo campo de estudo na biologia, que é a citologia, certo? Citos, do grego kitos, significa célula, e logos significa estudo. Então, o estudo, logia, o estudo da célula. Surgiu, então, a citologia. O desenvolvimento da citologia, pessoal, ele se deu basicamente com a estruturação ali dos microscópios, a melhoria dos microscópios. E foi entre entre os séculos XIX e o século XX, mais especificamente se a gente colocar aí por volta de 1950, que surgiu um microscópio eletrônico, mas os microscópios fotônicos, que é aquele que utiliza a luz, e aí eu vou citar um exemplozinho desse aqui, que a gente tem no laboratório lá, e aí a questão das aulas aqui práticas a gente vai tentar desenvolver no laboratório, não tem como fazer em casa, né? O microscópio óptico ou microscópio fotônico é aquele microscópio que existe uma fonte de luz específica, uma energia luminosa, que aumenta a capacidade de visualização
Ou seja, que a nossa capacidade atual de enxergar as coisas, enxergar um ponto e outro separadamente, é de aproximadamente 0,1 milímetros, certo? A gente não consegue ampliar tantas vezes sem a utilização de lentes. E como então funciona esse microscópio? Simplesmente ele tem uma fonte de luz, né? Você tem, às vezes, tem alguns que tem a regulagem. Você tem um condensador que ele vai fazer o quê? A luz ela se dissipa. Então esse condensador, literalmente, o que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai condensar em um único ponto, para que essa luz se condense num ponto e ela atravesse o material que está colocado ali em cima, que é uma lâmina que fica aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, essa lâmina, a lâmina do material biológico que fica aqui, essa luz atravessa e é captada por uma lente objetiva. Nesse caso aqui a gente tem 4 aqui, lá no laboratório nós temos umas de 4 vezes de ampliação, nós temos uma outra vem a outra de 10 vezes, de 40 vezes e de 100 vezes de ampliação, essas objetivas aqui. Então essa objetiva, essa lente capta a luz, né? E ela literalmente amplia essa imagem, ela pega essa imagem, ela amplia aqui e ela cria um reflexo aqui para as lentes oculares. Na lente ocular também tem uma capacidade de ampliação para os nossos olhos. Então, literalmente, ela consegue ampliar um pouco mais essa imagem, e tem oculares, nós temos oculares de 10 vezes de ampliação e oculares de 16 vezes de ampliação. Então, quando você tem as oculares junto com a objetiva, você aumenta a capacidade de ampliação ali daquela imagem. A capacidade, por exemplo, do visível do nosso olho é de 0,1 milímetros, né? A gente não consegue visualizar tanto assim. Quando você usa um microscópio, você consegue ampliar a capacidade dos seus olhos de 100 a 1.500 vezes de ampliação. Então, mas por que é 100 a 1.500, sendo que o objetivo aqui é só de 4 vezes, de 10 vezes, de 40 vezes ou de 100 vezes? É porque você multiplica a capacidade de ampliação aqui, ó, de resolução da objetiva com as lentes oculares aqui, certo? Então, se você está observando aqui, ó, com uma objetiva de 4 vezes e uma lente ocular de 10 vezes, 4 vezes 10, você amplia a imagem aqui em 40 vezes de ampliação. Se você tem lá uma ocular, por exemplo, de 40 vezes, e uma objetiva de 40 vezes e uma ocular de 10 vezes, você tem uma ampliação ali de 400 vezes. Aí se você troca para de 100, vai ser 1.000 vezes. Se você troca a ocular por 16 vezes e coloca a objetiva de 100, você vai ter ali 1.600 vezes de ampliação. Essa é a capacidade média máxima de ampliação desses microscópios fotônicos, certo? É interessante aqui falar um pouquinho sobre a questão da qualidade dos microscópios, né? O olho nu consegue distinguir pontos que estejam em 0,1 milímetros de distância. Se ele tiver menor, a gente não consegue visualizar. É por isso que a gente olha, por exemplo, uma imagem de um livro, parece que ela é uma cor só, mas se você for olhar, eles são vários pontinhos de amarelo, azul e vermelho. Quando essas cores se combinam, esses pontinhos se combinam, a gente consegue visualizar tonalidades de cores diferentes. Se você pegar uma lente de aumento, se você tiver em casa uma lente de aumento, coloque isso próximo ao livro e você vai ver isso aqui, ó. Você vai ver um monte de quadriculadinhos, pontinhos com essas cores ali, preto, vermelho, tá? Você consegue, mas pega uma lente de aumento boa aí e você vai conseguir, no seu livro didático mesmo, ou no seu qualquer livro impresso, revista, aquelas revistas, por exemplo, às vezes até mais evidentes, que são folhas menos brilhosas ali. Você consegue visualizar esses pontinhos. Aí você tira a lente e fala, mas não consigo ver esses pontinhos. É porque a nossa capacidade de visualização tem um limite de 0,1 milímetros, sem nenhuma lente. É por isso que a gente precisa de lentes para visualizar essa ampliação maior ali. Bom, o microscópio fotônico ele tem uma capacidade, como disse a vocês,
de até cerca de 1.600 vezes de ampliação. Algumas literaturas falam até em 2.000 vezes de ampliação. Eu, particularmente, nunca vi um microscópio assim. Já vi até de 1.600 vezes de ampliação. Mas nós temos uma outra, eu vou até pular essa parte aqui, porque isso aqui a gente vai fazer no laboratório, tá? Não tem como a gente fazer aqui em casa. É o surgimento de um novo microscópio, que é a microscopia eletrônica. Essa microscopia eletrônica, que é interessante, ela tem uma capacidade de ampliação de 5.000 a 100.000 vezes ou mais, aí, dependendo da estrutura. São equipamentos extremamente caros. Não é aquele microscópiozinho que a gente visualiza lá no laboratório. Isso aqui é extremamente caro. Eu não sei nem dizer exatamente o valor de um microscópio desse. Eu não tive a oportunidade de visualizar alguma imagem dele, olhando nele ali, não. Mas o que acontece? Ele tem uma capacidade muito maior porque ele não utiliza luz específica. Tá? Ele tem algumas características. Tem um microscópio eletrônico de elétrons de varredura e tem um microscópio eletrônico, deixa eu ver aqui se ele fala, tem um outro aqui que eu não me lembro mais o nome. Mas ele tem uma capacidade muito mais ampliada, só que as imagens que ele faz é uma imagem preto e branco, que não tem luz para refletir cor. Lembra que eu disse a vocês que a cor está na luz e não no objeto? Então, como ele não utiliza feixes de luz, ele utiliza elétrons para fazer a imagem em 3 dimensões, por exemplo. É como se fosse você criar mais ou menos assim. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Quando você pega um objeto e coloca na frente de uma luz, ele cria uma sombra. Conforme você vai aproximando ou distanciando dessa luz, ela aumenta ou diminui essa sombra. Então você não vê exatamente a imagem, especificamente, uma fotografia dela através de luz. É como se você visse as marcações, como se fosse um raio-x, por exemplo. Você bate o raio-x, aquelas partículas radioativas atravessam, mas aquelas que ficam um pouco mais presas ali aos seus ossos, ela deixa uma marca numa chapa para você visualizar ali, e isso, conforme o distanciamento que você tem dessa fonte de energia, você consegue ampliar ou diminuir a imagem ali. Então, quando você tira uma fotografia dessa por microscopia eletrônica, a imagem toda é preto e branco, tá? E aí, por que está colorido aqui? Porque foi colorido artificialmente por computação gráfica. Isso aqui é um corte histológico muito fino de uma célula. Então, para você modular uma célula em 3 dimensões aqui toda, você tem que fazer vários cortezinhos para você entender as estruturas das organelas ali dentro. Foi a partir da construção desse microscópio, que foi construído por volta de 1930, mas só foi utilizado na biologia para visualizar células por volta de 1950. Então, é muito recente a visualização das estruturas celulares, né? A capacidade de ampliação desse microscópio é cerca de 250 vezes maior do que o microscópio fotônico, né? Então, fecho aqui, eu recomendo que vocês façam uma leitura mais, pesquisem mais sobre o que seria esse microscópio eletrônico, como é que ele funciona. E a gente vai finalizar esse assunto aqui, especificamente na diferença entre o que é uma célula procariótica e o que é uma célula eucariótica, certo? Bom, mas esse é um assunto que a gente já estudou antes, lá no 8º ano, no 7º ano, por exemplo, no 8º ano, sobre os assuntos relacionados à diferença de uma célula procariótica e eucariótica. Mas de cara, você olha, por exemplo, para uma imagem como essa e você começa a entender a diferença entre as duas. Esse aqui é um exemplo de uma célula eucariótica animal, isso aqui é um exemplo de uma célula procariótica de bactéria, certo? As bactérias, ou seja, pertencentes ao reino Monera, são o único grupo de seres vivos que possuem células procarióticas. O que significa ser células procarióticas? Existe um exemplo clássico que é a não presença de núcleo, ou seja, uma membrana que reveste aqui, que protege o material genético. Isso aqui não tem. Certo? Aqui na célula eucariótica possui. Mas é só isso? Não, não é só isso. Existem várias estruturas que estão presentes numa célula eucariótica, tanto animal quanto vegetal, que não estão presentes aqui numa célula procariótica.
ela é muito mais simples, tá? Isso não significa que ela não é mais bem adaptada, ela é adaptada às suas condições, aonde é que você encontra, tanto que esses serizinhos podem causar sérios transtornos para a gente, ou até certos benefícios, né, na questão da alimentação e tudo. Mas olha só, ele não possui núcleo, tem uma região que a gente chama de nucleóide, mas ele não possui núcleo, ou seja, ele não possui uma membrana nuclear, que a gente chama de carioteca, tá? Que envolve o material genético que está aqui dentro. Essa aqui tem até um nucleolo. Mas olha a quantidade de organelas, de estruturas que existem que não estão presentes aqui, ó. Aqui tem citoplasma, tem ribossomos, tem parede celular, tem membrana celular, tá? Tem membrana, parede, tem o material genético DNA, tem o citoplasma, mas não tem complexo de Golgi, que é um tipo de organela, não tem mitocôndrias, não tem retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso ou não granuloso, né? Essas estruturas, centríolos, lisossomos, peroxissomos, são estruturas que não estão presentes aqui numa célula procariótica, certo? Isso aqui já define, aqui separa. Olha só que interessante pela questão de nomenclatura. Célula procariótica, do grego protos, que é primitivo, e carion, núcleo, ou seja, elas têm um tipo... Não existe um núcleo, é uma característica meio primitiva, que veio primeiro, mas não existe uma membrana nuclear. Eucariótica, do grego eu, significa verdadeiro, e carion, núcleo, ou seja, possui um núcleo verdadeiro. Tá? Então essa é uma da diferença em termos da nomenclatura, né, da origem da palavra ali, ok? E aí, na próxima aula, provavelmente a gente disponibiliza aí uma atividade. Eu vou deixar uma atividadezinha bem curtinha, simplesinha para vocês fazerem, mas depois na próxima semana eu deixo uma atividade para vocês mais bem elaborada, tá ok? Um abração a todos aí e fiquem em casa.